Bom dia para todos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dimensão funcional no âmbito da disciplina de urbanismo, ou seja, naquela escala que refere-se mais à experiência vivida dos usuários com a cidade. A dimensão funcional, ela versa sobre a configuração do espaço e as relações de uso dessa configuração. A gente sabe que, no caso da leitura dimensional proposta pelas dimensões morfológicas, sempre há uma coimplicação entre a forma da cidade e como os cidadãos, né, aqueles moradores daquele lugar, podem experienciar uma relação nesse âmbito funcional mais específico às atividades de uso do solo, mais específico às demandas que o próprio contexto urbano e o seu modo de reprodução de vida exigem. Bom, na leitura específica dos Korsdorff, então, é o quanto os lugares satisfazem facilmente a caminhabilidade, a sentarmos, a brincarmos, a comermos, a trabalharmos, tudo aquilo que o modernismo nos colocou, né, aqueles 4 parâmetros, e mais tantos outros que a vida contemporânea nos exige. O que a gente tem que analisar aqui é se a cidade permite que haja atividades que são costumeiras, eventuais e raras. Como assim? Que história é essa, né, de atividades costumeiras, eventuais e raras? Atividades costumeiras são aquelas que a gente faz todo dia. Todo dia, a maior parte da população, claro, né? A gente tenta generalizar aqui, porque não dá para construir uma cidade para cada indivíduo, porque senão seriam cidades independentes para cada um, né? Cada um moraria num país. O que a gente está querendo tratar aqui é de traçar um perfil de um usuário comum para aquela cidade. E como é que esses usuários comuns, esses moradores, eles exercitam o seu dia a dia? É isso que são as atividades costumeiras. Então, é de se esperar, por exemplo, sendo genérico, que essa população vá trabalhar todos os dias, vá ao comércio todos os dias, vá utilizar as vias públicas para seu modo de vida, para conversar com o vizinho, para interagir com os desconhecidos. Tudo isso são modos de vida costumeiros daquela população e, claro, a gente vai precisar entender especificamente como essa população age naquele lugar. Por isso, a necessidade de visitas e revisitas, por isso a necessidade de identificar um perfil do usuário daquele lugar, conversar com as pessoas, né? Observar as pessoas naquele lugar e como que elas vão utilizando no dia a dia a estrutura urbana. Também temos os eventuais. Eventuais são, como o nome já mesmo diz, são eventos. Podem ser eventos que acontecem todo ano, todo mês, a cada semestre, enfim, eventos que são próprios daquela população, ou então que são relacionados a eventos nacionais. Nós temos alguns que são os marcos que a gente sabe que já acontecem, como festa junina, Natal, que são eventos que acontecem em espaços urbanos, que é isso que nos interessa. Não nos interessa aquele evento que vai acontecer no interior da casa das pessoas, porque, bom, a gente está aqui numa disciplina de urbanismo. Ou ainda essas atividades raras. Atividades raras são aquelas que vão acontecer por alguma circunstância de algum morador ou grupo de moradores que marcam um evento, vai acontecer, mas ele é efêmero, não vai se prolongar no tempo, muito menos vai se repetir. Embora a palavra seja de eventos raros, se a gente for pegar todos os eventos que acontecem de forma rara, ou seja, que são efêmeros, que não vão se repetir, dá um bom volume de eventos que vão acontecendo. Pois bem, então, só relembrando, a gente tenta analisar os atributos morfológicos a partir da configuração da cidade e da forma como o ser humano consegue perceber essa configuração. No caso específico da dimensão funcional, o que a gente busca é um conforto ergonômico, não é ergonomia naquele sentido da arquitetura do edifício, que a gente fica preocupado em tamanho da mesa, tamanho da cadeira, tamanho do sofá. Não é isso. É ergonomia no sentido de ter a presencialidade do corpo humano naquele espaço urbano, e esse espaço urbano está obedecendo uma escala humana, ou seja, que acolha efetivamente os indivíduos. E, claro, uma operacionalidade. No âmbito da operacionalidade, o que a gente busca entender é essa relação das atividades disponíveis.
não é? Essas atividades relacionais que vão acontecer aqui e contanto que com isso a gente vai trazer uma funcionalidade àquele espaço. Nas palavras do Skorsdorff, então, a dimensão funcional versa sobre o desempenho de quaisquer lugares que significam a adequação de suas formas físicas aos requisitos operacionais das atividades neles desenvolvidas. Então, a gente vai ter sim uma função a ser desempenhada por cada um dos espaços. O bairro, como um todo, desempenha uma função, que é, via de regra, a função do habitar. Mas a gente tem muito mais do que isso. Se a gente for analisar com uma visão mais atenciosa, nós temos especificamente em cada um dos lugares questões específicas. Então, tem vias que são mais comerciais, vias que são mais residenciais, vias que têm algum equipamento público que dinamiza aquele espaço de uma forma diferente. Então, buscar a forma física e os requisitos operacionais e como um se correlaciona ao outro, muitas vezes um dependendo do outro. Bom, então, eu já disse o quanto os lugares satisfazem facilmente o caminhar, o sentar, o brincar, e é isso que a gente vai tentar buscar para analisar o desempenho funcional daquele lugar. Para a gente saber, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o que a gente deve saber é: será que o lugar já atende um desempenho funcional adequado, onde a gente pode potencializar, tanto com essa dimensão quanto com as demais dimensões? Ou então o desempenho funcional daquele lugar é prejudicado e a gente precisa retrabalhar esse desempenho funcional, muitas vezes a partir da configuração daquela cidade, para então, de fato, a gente ter uma facilidade na satisfação do caminhar, sentar, brincar, comer, trabalhar e tantas outras questões que a gente tem que lidar. Como é que a gente vai conseguir avaliar o desempenho funcional dos lugares? Bom, já expliquei o que são as atividades costumeiras, eventuais e raras, não é? Essas atividades costumeiras, eventuais e raras, elas vão acontecer nesses parâmetros: caminhar, sentar, brincar, trabalhar, comer e tantas outras. O que é uma boa configuração que traz um bom desempenho funcional é quando a gente consegue minimizar os esforços relacionados a essas atividades. A essa atividade de caminhar, sentar, brincar, para satisfazer essas atividades costumeiras, eventuais e raras. As três, não é só uma delas. Tá? Pois bem, e aí a gente volta então para aquela questão inicial, né? Então, como é que a gente, a partir dessa busca de identificar o desempenho funcional, a gente vai conseguir trazer efetivamente o conforto ergonômico e a personalidade? A partir das atividades, sendo elas ergonômicas e acessíveis. Acessíveis aqui no sentido de entender a proximidade uma com a outra, identificar se elas são complementares, se elas atendem a uma temporalidade do lugar, né? E tantas outras categorias de avaliação que nós temos, que nos ajuda não só a identificar o desempenho do lugar, mas também orientar o nosso olhar para perceber que tipo de intervenção, se, quando for necessário, a gente fazer naquele lugar. Pois bem, então a gente tem aqui uma função, essa função, né? Porque se a gente está falando de uma dimensão funcional, é uma análise da questão da função daquele espaço. Essa função ela pode ser operativa ou relacional. Ela é operativa quando ela está vinculada às atividades propriamente daquele lugar. Então, e essa é a forma mais comum de a gente tratar a questão urbana dentro da arquitetura, não é? Qual é o primeiro mapa que vocês fazem quando vão fazer uma disciplina de urbanismo 1, até mesmo uma disciplina de urbanismo 2? É o mapa de uso do solo, não é esse? Como se fosse a resposta para todas as nossas questões, né? Como se isso já bastasse para entender aquele contexto urbano. Veja, olha que curioso, né? E é por isso que eu coloco, inclusive, a dimensão funcional como a última dimensão a ser estudada. Geralmente, na arquitetura, a gente coloca como a primeira, né? A gente analisa primeiro a questão funcional. Tem uma coisa meio modernista nesse pensamento de que forma segue função. É assim, algo meio quase que obsoleto na forma de pensamento daquelas cidades, do pensamento da cidade, não é? Esqueça essa coisa de forma segue função, que é balela. Pelo menos na questão da cidade, né? Na arquitetura eu também julgaria ser, mas o que eu conheço é na dimensão da cidade. Forma não segue função, nada.
O que a gente deve analisar aqui é muito mais do que essa relação de forma e função. A gente já passou por 5 dimensões hipercomplexas, que envolvem uma série de questões a serem pensadas. E até mesmo quando a gente vai para a dimensão funcional, aquela específica de que a arquitetura dá tanto valor, ainda assim a gente amplia muito mais do que um mero mapa de uso do solo, para a gente compreender e intervir nessa cidade. Então, assim também, não estou excluindo o mapa de uso do solo e todas as questões que envolvem o pensamento sobre o uso do solo. Não é isso que eu estou dizendo. Tanto que há aqui incluso, dentro da dimensão funcional, o mapa de uso do solo. Mas a gente vai além. A gente tenta entender quais são as características de minimização dos esforços, ou seja, das características de relação. Por isso que a função aqui é analisada tanto do ponto de vista operativo quanto relacional. Operativo no sentido de atender efetivamente aquelas demandas que estão lá com as funções que estão sendo desempenhadas. Por exemplo, o uso residencial, uso comercial, uso de serviço, uso industrial e tantos outros usos que aqui apontei genericamente e que podem ser mais específicos a depender do assentamento. Mas também não é suficiente a gente analisar só se há comércio ou se há residência. A gente tem que analisar a relação entre esses usos, entendendo que o comércio, por exemplo, não se realiza, não se reproduz, não acontece de forma e se amplia ou se torna dinâmico sem o uso residencial. E o contrário, senão a gente vai fazer com que essa população ela tenha um desempenho habitacional, né, vamos chamar assim, que envolve muito mais que só a residência, muito precário. Né? Em via de regra, se a gente não coloca, por exemplo, residência, mas também coloca comércio, os moradores ficam muito dentro das residências porque não tem motivo, muitas vezes, para sair em vias públicas, para ir na padaria da esquina, para ir no açougue. E quando vai de carro, ou seja, ela não experiencia de fato o contexto urbano. Pois bem, então o que a gente vai buscar fazer é entender essas relações, entender que o cotidiano social ele se relaciona com esse recipiente físico que é a cidade e que vai muito além do que simplesmente entender um mapa de uso do solo ou então de fazer uma análise restrita a cada um dos usos do solo daquele lugar. A gente sempre tenta, claro, atender as expectativas sociais daquele espaço, entender que a partir das questões antropométricas, ou seja, da escala humana, da ergonomia e da operacionalidade daquele espaço, nós vamos e num tripé, analisando ainda os atributos morfológicos com as dimensões daquele espaço, a gente consegue então atender de forma mais efetiva o desempenho funcional daquele espaço. Ok, fiz uma introdução, é possível que você não tenha nem entendido muito bem do que eu estou falando até agora, não é? O que eu falei foi uma análise crítica sobre a questão funcional e como a arquitetura tem lidado com a questão funcional até hoje, no âmbito da arquitetura e do urbanismo, em especial no âmbito do urbanismo, claro que é a nossa disciplina. Eu também fiz uma análise sobre o que é essa relação funcional e o que isso significa para os indivíduos. Né? Mas ainda não dei instrumentos ou ferramentas para que a gente consiga aprofundar na análise sobre o desempenho funcional. E é isso que eu vou fazer a partir de agora, a partir de categorias avaliativas. Categorias avaliativas, repito, porque é isso que a gente tem lidado desde o início do semestre, são formas de a gente conseguir avaliar o desempenho funcional, nesse caso específico dessa dimensão. Todas as dimensões têm categorias avaliativas e nós vimos elas ao longo do semestre, de cada uma separadamente. Na dimensão funcional, as categorias avaliativas que se referem à morfologia daquele espaço são característica das atividades, quantidade de espaços funcionais, qualidade dos espaços funcionais e relação entre espaços funcionais. Vamos começar então com a primeira, as características das atividades. Essa não é tão difícil e a gente pode até passar um pouco mais rápida, exatamente porque é a forma como a gente já tem lidado corriqueiramente na arquitetura. Não é? Então, a primeira coisa que a gente faz para a gente conseguir avaliar o desempenho funcional é o tradicional, é mapear o uso do solo local no mapa de uso do solo. Eu tenho que fazer aqui uma distinção
entre dois tipos de uso do solo, no mínimo dois tipos de uso do solo, que existem até mais. Mas os mais comuns na arquitetura, para que a gente tenha um mapa que seja exatamente aquilo que a gente precisa no âmbito do urbanismo. Existe um uso do solo legal e um uso do solo real. Na literatura, tem várias formas de lidar com isso. Tem uns, por exemplo, que falam que é uso do solo, aí se referindo ao uso do solo legal. E tem uns outros que falam ocupação, que é o uso do solo real. Né? Então tem várias formas de lidar com esses termos. Tanto que na legislação, na maior parte delas, por exemplo, nos municípios, em especial do interior, usa na lei que versa sobre essa configuração, em modo dessa população usar esse espaço, fala lei de uso e ocupação, ou seja, uso no sentido legal e ocupação no sentido real. Então tem várias formas, ou então tem outro sentido também, que é o uso do solo, no sentido de dizer qual é a atividade, que é o que a gente vai avaliar aqui, e outro da ocupação no sentido dos parâmetros urbanos, ou então da configuração específica daquela cidade, daquele lote, que pode ser a residência, o quanto ele vai poder ocupar, a taxa de ocupação, quanto de esquadria, qual é o gabarito, e esses parâmetros. Então, geralmente isso pode estar também significando ocupação. Parece uma confusão, né? E é. Por quê? Porque não tem uma uniformidade na adoção desses conceitos. Então, a gente precisa primeiro padronizar aqui pra gente, eu e você, o que significa os termos que eu vou utilizar nessa categoria avaliativa de classificação das atividades existentes. Então, como é que nós vamos adotar os termos? Nós vamos utilizar uso do solo legal e uso do solo real. É a forma mais direta, talvez, que a gente possa utilizar e que mais tem sido utilizado mais recentemente. O uso do solo legal se refere ao uso do solo previsto na lei. Então, temos, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos aqueles vários códigos, né? CSIR1, CSIR2, RE, RO, não é? Que significam o uso permitido naquele lugar. Na verdade, eles significam a zona, né? Nem o uso. Depois, dentro dessa zona, tem os usos permitidos. E aí, por exemplo, RE é residencial exclusivo. Então, pode ter residencial e pequenos comércios no interior desse lote. Por que a gente está falando do espaço privado, não do espaço público, não é? Porque o espaço privado é o que vai criar grande proporção de ocupação dessas atividades. Então, do ponto de vista da legislação, nós precisamos regular isso, porque isso traz traz de fato uma forma de cidade, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o livro do Lamas, nós temos lá, em uma das categorias morfológicas do Lamas, nós temos o uso do solo como um parâmetro, né? Por isso que a lei versa sobre ele. Em resumo, o uso do solo legal é aquilo que está previsto na lei. O uso que está previsto na lei. Fixa isso, anota aí no seu caderno. Uso legal, uso previsto em lei. Ok, mas se está previsto em lei, então é o executado, né? Então tá lá, é de fato o uso do solo. Não é. Por quê? Diversos entraves podem acontecer ao longo dessa aplicação da legislação. Uma primeira, a legislação, o uso do solo previsto pode não ter sido construído. O terreno é baldio. A legislação ela não vai obrigar a pessoa a construir. Ela vai dizer que é permitido que ali tenha residencial e comércio, por exemplo. Mas ela vai falar, construa uma residência e um comércio agora. Não é isso que ela está dizendo. Então, enquanto o terreno está baldio, não tem uso. O uso é baldio. Também temos, especialmente em áreas informais, uma não aplicação da legislação, né? A gente sabe que em áreas informais a fiscalização urbanística ela é mais precarizada, ou seja, não há uma atuação do Estado efetiva para controlar a aplicação do uso do solo previsto em lei. Então, muitos dos moradores eles executam seu uso do solo, constroem, às vezes, comércio, às vezes até pequenas indústrias, à revelia da legislação. Então imagina, a legislação não permitia que ele tivesse uma pequena indústria têxtil, né, de costura. Se não é permitido e o proprietário construiu, então ele não está obedecendo à lei, mas o uso do solo existe ali. Ele é um uso do solo que é real.
Por isso que a gente tem a diferença entre o uso do solo legal e o uso do solo real. O uso do solo legal é o que foi previsto na lei, e o uso do solo real é aquele em que efetivamente aconteceu, ou está acontecendo, né? Porque a cidade é tão dinâmica que a gente pode nunca definir nada como nunca pode determinar algo como definitivo. Né? Então está acontecendo o uso do solo que não estava previsto originalmente na lei. Aí você me fala, isso é a maioria. Né? A maior parte do uso do solo, né, a gente precisaria nem analisar o legal, né? Porque a cidade brasileira é conhecida pela sua informalidade. Não é verdade. Convido você a analisar e comparar o mapa de uso do solo legal e o uso de solo real. Primeiro, porque a maior parte dos municípios não fazem previsão de uso do solo legal para as áreas informais. Então tem como dizer que aquele morador da área informal, ele está contra a legislação de uso do solo, especificamente. Ele pode estar contra outras legislações. Mas de uso do solo ele não está contra, porque não há legislação de uso do solo. Não foi definido que era residencial, comercial ou o que for para ele. E ele vai construir o que ele acha que deve construir. Então, se a gente exclui essas áreas onde não há previsão de uso legal, então a gente fica só e ficando só com a área onde está previsto o uso legal, se a gente for pegar essa e comparar com o uso do solo efetivo, o uso do solo real, a maior parte dos usos combinam, eles estão realmente compatibilizados uns com os outros. E aí por diversos motivos que a gente estuda em planejamento. O que nos interessa aqui é que muitas vezes combina sim, mas a gente não pode confiar. A gente tem que fazer um uso do solo real. Para que essa história inteira falando sobre o uso do solo legal e o uso do solo real? Porque em urbanismo nos interessa é o uso do solo real, não é o uso do solo legal. Lá em planejamento, desde o planejamento 1, inclusive, e a gente vai continuar com essa mesma linha em planejamento 3, a gente tem muito mais interesse no uso do solo legal. Por quê? Planejamento versa sobre qual vai ser o uso do solo que a legislação vai prever. É isso que toma boa parte do tempo de planejamento, né? Qual é o uso do solo que a gente vai botar ali naquele lote? No urbanismo, o que nos interessa é a relação desse uso do solo com a rua. E o que está acontecendo hoje, para intervir no hoje. Planejamento é previsão de futuro, então a gente vai intervir na lei, porque ela é a previsão de futuro. No urbanismo a gente vai intervir no hoje. Se a gente vai intervir no hoje, a gente precisa saber o que está acontecendo hoje. Resumindo, e anote aí no seu caderno, para você não perder. Nós vamos fazer um mapa de uso do solo real. Não vamos fazer um mapa de uso do solo legal. Então, aquele mapa da LUOS que a gente faz com o QGIS, com o Geoportal, que abre lá, camada, LUOS, liga, essa não serve pra gente. Por que que não serve? Porque aquilo lá era o que foi previsto na lei, mas pode não estar executado. E como é que a gente vai fazer um mapeamento de uso do solo real? Idealmente era visitando, né? Durante a pandemia, é claro que a gente não pode visitar. Então, o que já fazer? Seja usar o Google Street View, andando nas ruas e mapeando lote a lote, ou então quarteirões, ou então as ruas, que o uso do solo está previsto ali naquele lugar. Previsto não, que o uso do solo está acontecendo naquele lugar. Né? Então, vocês podem usar o instrumento que achar que é mais conveniente, mas o importante é saber que o uso do solo está acontecendo hoje, naquele espaço. Combinado? Pois bem, então nós temos aqui diversas atividades que vocês podem selecionar. Habitacional, comercial, serviço, circulação, industrial, área de lazer, reservas ambientais. E os mapas já são velhos conhecidos de vocês, não é? São mapas de lotes, na maioria das vezes, com pintado eles com as cores de acordo com uma legenda. Pode ser também ser feito a partir de ruas, pode ser feito em quarteirões, pode ser feito em edifícios, e a gente vai variando conforme a escala desejada e a precisão que a gente precisa. Por exemplo, se a gente for fazer um mapa de solo por edifício, considerando que no lote pode ter um edifício que é residencial, outro que é comercial, por exemplo, então a gente vai ter muito mais detalhes, concorda? Se a gente vai para o lote, a gente uniformiza todas as edificações que estão naquele lote. Então se tiver um uso comercial e um uso residencial, a gente vai colocar junto. Né? Então o uso do solo naquele lote é residencial mais comercial. Se a gente bota por quadra, pode ser que a gente começa por predominância. Né? Então, na quadra, na rua ou num setor, a gente marca e fala o que predomina aqui é residencial, o que predomina aqui é comercial.
Vai depender do tamanho do nosso assentamento que está analisando e vai depender, claro, do tipo de intervenção que a gente busca fazer. Se é uma intervenção mais detalhada, em um ponto específico, é necessário a gente analisar a partir da edificação. Se não é, então pode ser mais abrangente. Então anote aí também no seu caderno. Você pode escolher o tipo de mapa que você vai fazer a depender da intervenção que você vai fazer. Eu convido você a pensar, então, primeiro, qual é a escala que você vai fazer a intervenção, está fazendo a intervenção, porque a gente já começou desde o início do semestre, e qual o mapa que melhor responde a essa escala de intervenção. Será que é o edifício ou será que é o lote? Ou será que é a rua? Né? Fazer um mapa pela rua. E aí, na orientação que vem, a gente pode debater um pouco sobre qual é a melhor forma de fazer esse mapa. Mas pense primeiro, reflita sobre ele, não simplesmente faça, porque a gente não é cumpridor de tarefa, que a gente somos pensadores no âmbito do urbanismo. Sobre a legenda, não existe legenda padrão. Não existe cores padrões para legenda, esqueça isso. Então, você vai definir a sua legenda, você vai definir quais são os usos do solo que você vai coletar. Se a gente tivesse do ponto de vista do uso do solo legal, então a gente usaria a legenda da legislação, claro. Como aqui o uso do solo é real, primeiro a gente tem que mapear, depois a gente cria a legenda. Então, por exemplo, aqui a gente tem um uso que é comercial e residencial, que é o laranja. Esse daqui. A pessoa falou que é residencial e comercial e botou laranja. Ponto. Não tem muito o que discutir. Por que não há? Porque os usos do solo real são muito mais proeminentes do que o uso do solo legal. Pode ser tantos tipos e algo que não se enquadra em uma legenda previamente determinada. A legenda ela parte do lugar. Né? Primeiro você mapeia e depois você faz a legenda. Não o contrário, você impõe uma legenda ao lugar. Okay? Então, não é para usar essas classes que estão aqui. Tanto que tem 3, né? Totalmente diferentes. O que você deve utilizar é uma legenda que você vai criar e que vai responder às necessidades tanto do seu projeto quanto efetivamente explicar o que é o uso do solo naquele lugar. Para vocês terem uma ideia, tem formas malucas de a gente fazer isso, né? Gráficos, por exemplo, assim, da gente mapear esses usos do solo a partir de... Dá para ver que é quase um gráfico de pizza misturado com cartografia, misturado com barras, não é? Então, a gente tem aqui, ó, quantidade de uso do solo que vai acontecendo, enfim. Podem ser das mais variadas formas. O importante é você explicar efetivamente qual é o uso do solo real naquele espaço. Vamos agora ao tamanho dos espaços funcionais. Outra categoria, outra avaliação dentro da categoria das atividades. Uma coisa é eu ter um comércio pequeno, 100 metros quadrados. Outra coisa é eu ter um comércio grande, 5.000 metros quadrados. 5.000 metros quadrados é um hipermercado quase, né? Bem grande. 100 metros quadrados é uma padaria, um açougue. Né? Às vezes até menor do que isso, às vezes só uma revendedora. A padaria, quando tem panificação também, ou seja, produz o próprio pão, a 100 metros quadrados, a partir daí dá, funciona. Menor do que isso, costuma ser só a revenda do pão, né? Não fabrica o pão lá, por exemplo. Né? Não estou dizendo nada que é definitivo aqui não. O importante é a gente analisar qual é o tamanho desses espaços. Porque só fazer um mapa de uso do solo e dizer que aqui é comercial e aqui também é comercial, ok, mas um comércio pequeno gera um impacto, um comércio grande gera outro impacto. E a associação entre vários comércios pequenos gera um impacto. Ou um comércio pequeno isolado é outro impacto. Então a gente precisa saber o tamanho desses espaços funcionais, ou seja, o tamanho, se a gente for fazer na escala do lote, o tamanho do lote que está ali definido como uso solo, quais eles forem quaisquer. Não é? Então, comercial, industrial, institucional. Residencial costuma ser plano de fundo, né? Então, não que eles não sejam importantes, eles são os mais importantes, inclusive. Mas como eles são os mais predominantes em quase todas as estruturas urbanas, em especial nas estruturas que nós estudamos, não é? Então, é claro, ele vai ter vai ficar ali com o plano de fundo e a gente vai analisar o impacto que gera a indústria, o comércio, a instituição naquele uso residencial. Então ele pode ser pequeno, médio ou grande. Você que vai definir essa escala, você que vai falar o que é pequeno, o que é grande. Eu dei aqui um exemplo de 100 a 5.000 metros quadrados,
porque é algo que acontece. Mas o importante é você definir para o seu próprio assentamento. Às vezes não tem nenhum de 5 metros quadrados. Quer dizer que não tem nenhum grande? Tem. Porque o impacto gerado a partir do tamanho dos espaços funcionais, eles são relacionais. Isso é, explico em outros termos. Se a gente tem lá um monte de casinha pequenininha, unifamiliar, horizontal, só poucas são de pavimento duplo, e a gente coloca ali um mercado de 300 metros quadrados no meio, 400, 500 metros quadrados, mesmo sendo apenas 10% dos 5 mil metros quadrados que eu tinha falado antes, ainda assim eles geram impacto. Por quê? Porque, muito provavelmente, aqueles terrenos com casinhas pequenas, elas não vão exigir tanto da área urbana, do entorno, né? Então as ruas vão ser mais estreitas, a disponibilidade de água e esgotamento sanitário vai ser menor, a frequência da coleta de lixo vai ser menor. E aí a gente vai lá e coloca um comércio que nem é tão grande assim, né? Se a gente for analisar em outras estruturas urbanas. Mas para aquela estrutura urbana é grande, né? A gente pode até trazer para a nossa vida, não é? Às vezes, para umas pessoas, um problema nem é tão grande, é uma coisa pequena, né? Você está com esse problema, você até menospreza o outro, né? Mas está achando que isso é um problema efetivamente, porque para ela não é um problema efetivo. Mas para as outras, aquele que está vivendo com aquilo pode ser uma coisa grande, né? Pode tomar outra proporção. Por quê? Porque ela tem uma forma diferente de se relacionar com aquele problema. A mesma coisa aqui na cidade. Um terreno que às vezes nem é tão grande, por exemplo, se a gente for pegar e colocar um comércio de 300 metros quadrados na Épia, é praticamente nada, né? Porque na Épia tudo é muito grande, não é? Tudo é um hipermercado, é um material de construção de 10 mil metros quadrados, tudo é enorme na Épia. Botar 300 metros quadrados é nada, né? Pelo contrário, ele que vai sofrer interferência dos demais. Agora, se você coloca no meio de Morro Azul um material de construção de 300 metros quadrados, isso vai gerar impacto, né? Porque o problema ele é relacional, de acordo com cada estrutura urbana. Então a gente vai ter aqui uma hierarquia entre categorias de espaços livres, não é? Relacionando, claro, esse uso do solo com o espaço. Por exemplo, se a gente for pegar aqui o eixo monumental, não é? Como os terrenos aqui são grandes, tudo é muito grande, colocar um comérciozinho de rua não gera impacto nenhum, não é? Se a gente coloca o comércio de rua, por exemplo, no parque da cidade, é um espaço também muito grande para a relação com os edifícios que estão no entorno. Agora, se a gente coloca um comércio de rua em uma esquina aqui da estrutural, isso é um outro impacto, né? Vai começar a gerar, porque vai começar a gerar aglomerações. Imagina uma barraquinha de cachorro-quente, né? Vai começar a gerar aglomerações, né? Então a gente tem uma série de possibilidades de relação. Por isso que é relacional e operativa essa dimensão. Pois bem, vamos avançar. Vamos para uma próxima categoria, que é a abrangência das atividades. Algumas atividades, elas têm uma abrangência maior do que outras. Isso é, a gente tem aqui, por exemplo, um uso do solo institucional. Ok. A gente tem lá vários pontinhos de uso do solo institucionais. A gente tem esse uso do solo tem tamanho X. Então, uns são maiores, outros são menores. Então, a gente tem um posto de saúde de 1.000 metros quadrados e temos uma escola com terreno, né, que a gente conta o terreno aqui, de 5.000 metros quadrados. Então, são impactos diferentes, ok. Mas não só isso, não só o impacto, como também a abrangência deles são diferentes. Então, a gente tem alguns usos do solo que têm abrangência, alcance maior do que outros. Via de regra, usos do solo de educação têm uma abrangência menor do que de saúde. E precisa ser assim porque o uso de saúde ele costuma ser mais caro, né? Então, se a gente tiver uma abrangência menor, a gente vai ter que botar mais, e botar mais se torna muito mais cara aquela cidade, a manutenção daquele serviço público. Então, a gente precisa botar abrangências maiores. E, de fato, são. Porque a gente usa muito menos cotidiano a gente ir no posto de saúde do que ir para a escola. Na escola a gente vai todo dia. As crianças que eles estão estudando, claro. Pois bem, então a gente tem aqui uma abrangência das atividades daquele lugar que precisa ser considerado. E aqui a gente começa também a analisar a abrangência
das atividades no espaço urbano. Então eu vou convidar, e aí já desde a anterior, como eu comecei a falar agora, mas desde a primeira já precisa ser feita. Eu convido vocês, e isso é obrigatório, a olhar não só para dentro dos lotes, como a gente tem conversado até agora, mas também olhar para fora dos lotes. A gente não tem esse hábito de fazer essa análise para fora dos lotes na arquitetura. Isso traz um grande prejuízo. Então, na área aberta, na área urbana, na rua, na praça, vamos analisar também quais são os usos que estão lá. A praça por si já é um uso do solo, vamos identificá-los. Terrenos baldios grandes também são ali considerados usos do solo. Por quê? Porque se eles tiverem acesso, se tem trilha, informalmente construiu trilha dentro daquele terreno grande, é uma forma das pessoas terem um exercício de atividades naquele espaço. Se tem uma barraquinha de cachorro-quente, de espetinho na esquina, mesmo informal, também é um uso do solo e devemos analisar. O que nos interessa aqui é qual é a abrangência desse uso do solo, por vezes informal, que vai acontecendo na área pública, na área coletiva. Por quê? Porque na área privada há um controle muito maior e aquele uso do solo é aquele uso do solo definido pelo proprietário. Mas na área pública, todos podem usufruir. Claro que deveria ter regulação daquele espaço. Mas a gente está atuando em uma área mais informal. Então é pouco provável que tenha uma regulação dessas atividades informais que vão acontecendo. E elas, geralmente elas são pequenas, né? Porque elas voltam no final do dia para dentro das casas. Como elas são pequenas, se a gente for analisar isoladamente, não traz impacto tão significativo. Mas elas juntas, todas, vão gerar impacto. E é isso que nós precisamos analisar. Então, quando a gente vai analisar a abrangência das atividades, também identifique as atividades que estão acontecendo em espaços formais da área pública, por exemplo, praças, algumas ruas que têm atividades, né? Algumas ruas são bem ativas. Esquinas, enfim, todas as tipologias morfológicas que nós temos. E também essas pequenas barraquinhas que vão acontecendo, quiosques que vão acontecendo no espaço público. Então vai ter que fazer realmente um mapeamento, andando lá no Street View, verificando essas atividades e como elas vão acontecendo. Porque elas são muito potenciais e provavelmente é elas que nós vamos interferir. Por quê? Porque em urbanismo nós não interferimos dentro do lote dos proprietários. A gente tenta identificar qual é o impacto daquele lote na área urbana. Porque, por exemplo, se eu tenho um restaurante lá dentro do lote, isso vai gerar uma demanda para o espaço urbano. Então, muitas vezes tem mesas que botam no lado de fora, tem circulação entrando pela porta do restaurante, os restaurantes são frequentados diariamente. Ok. Então tem uma demanda no espaço urbano, é isso que a gente vai precisar entender. Qual é essa demanda naquele espaço urbano, gerado pelo espaço privado. Mas a gente não vai entrar dentro do privado e falar aqui vai ser uso do solo X e Y. Ó, isso é importante, prestem atenção. A gente não vai interferir dentro dos lotes. Então não é para ficar falando, agora eu quero que aqui seja um restaurante, agora eu quero que aqui seja... A gente não vai fazer isso. Nem em planejamento a gente faz isso. Quem define isso é o proprietário, não tem como a gente definir, agora a priori. Em planejamento a gente tem como induzir, mas nem em planejamento a gente tem como definir. O que nos interessa em urbanismo é entender esses usos solos que estão consolidados e como é que o espaço urbano vai preparar e potencializar esses usos do solo, que já estão consolidados. Ok. Então a gente pode ter os mais variados. Aqui eu botei, ó, pocket park, praças de bairro, tudo pode funcionar, mas essa relação entre espaços funcionais e privado. A gente tem comércio local, que gera uma demanda, então, para o espaço urbano. E, claro, ao longo das vários lugares, nós temos alguns espaços que são de uso do solo informal, como a W3 tem muito, né? Essas barraquinhas que ficam no meio dos blocos. Outra categoria que é super relevante e muito interessante para a gente avaliar aqui. Essa vai ser a que a gente mais vai ficar debatendo nas nossas orientações e como a gente pode promover isso, que é a temporalidade das atividades. A temporalidade se refere à capacidade daquele espaço de reter as pessoas ao longo do tempo. Então, algumas atividades a gente já conhece a sua temporalidade. Então, o comércio, por exemplo, o padrão,
uma padaria ou açougue, a gente sabe que funciona no horário comercial. O horário comercial é de 8 até as 6 da tarde, alguns se estendem um pouquinho mais. Mas durante o dia, não é? Então, são atividades diurnas. Nós também temos outros tipos de atividades, que são atividades que funcionam somente à noite. Então, alguns bares, boates, costumam funcionar à noite. Então, elas são noturnas. O importante do contexto urbano é que essas atividades diurnas e noturnas estejam de forma equilibrada para que aquele espaço seja utilizado o máximo possível de tempo, ou seja, seja utilizado de dia e de noite. Quando a gente consegue proporcionar espaços que vão funcionar ao longo do dia e da noite inteira, então a gente consegue usufruir mais daquela infraestrutura que está lá disponível. O cano de água, ele não tem essa coisa de ficar assim, se usar mais vai gastar. Não tem isso, né? Ele se desgasta com o tempo, né? Então, daqui a 15 anos a gente tem que ir lá refazer o encanamento, tudo bem. Mas não é porque a água está passando que vai desgastar ele. Então, se a gente consegue usar, por exemplo, o uso do solo de dia e de noite, a gente consegue otimizar aquele cano. Por quê? Porque quando a gente tem uma atividade, as atividades elas vão acontecer. Essas atividades diurnas e noturnas elas vão acontecer. Só que muitas vezes elas acontecem em lugares separados. E aí a gente tem que colocar um cano que vai para a atividade diurna e outra que vai para a atividade noturna. Se a gente consegue colocar elas acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, então é o mesmo cano, a gente consegue usar da infraestrutura. Agora tente generalizar essa coisa do cano da água para todo o sistema infraestrutural da cidade. As ruas são a mesma lógica, o esgotamento sanitário é a mesma lógica, a iluminação é a mesma lógica. Tudo refere-se àquele uso que é tanto que a gente consegue otimizar se a gente conseguir colocar no mesmo espaço atividades diurnas e noturnas. Uma outra atividade que a gente, do ponto de vista da temporalidade, que a gente poderia pensar são as atividades diuturnas, que juntam, que é ao mesmo tempo diurnas e noturnas, ou seja, que acontece 24 horas por dia. Não necessariamente elas vão acontecer ali 24 horas por dia, elas devem fechar, algumas não devem funcionar, mas que elas têm essa ampliação do tempo de utilização. Por quê? Quando a gente consegue fazer isso, atividades que vão acontecer o tempo todo, a gente vai ter mais vivência naquele espaço, porque vai ter mais gente circulando naquele espaço. E ao ter mais pessoas, a gente volta naquela lógica da Jane Jacobs, que a gente vem vendo desde os primeiros urbanismos, de controle social, ou seja, de pessoas que estão lá, de pessoas que vão criar uma sensação de segurança maior exatamente porque tem mais movimento naquele espaço, né? Então, toda a lógica que eu não vou repetir aqui, que vocês já conhecem. Então, as atividades que nós vamos propor ali relacionadas à característica dela, ao tamanho dela e à abrangência dela, deve ser muito permeada pela capacidade daquele espaço de ter atividades que vão acontecer o dia inteiro. O dia e a noite inteira, né? Para ficar mais preciso na afirmação. A avaliação do desempenho dessa categoria e de como você interviu, se você interviu de forma adequada ou não, está muito pautado. Então, se você consegue proporcionar atividades que vão acontecer o dia todo. Então, anote aí no seu caderno, junto com todas as outras anotações. Pensar atividades que funcionam o dia inteiro. E aí, peço para vocês fazerem esse exercício. Pesquisar na internet, em livros, onde você tiver disponibilidade, quais são as atividades que podem acontecer de dia, de noite e diuturnamente. Né? Diurnamente, noturnamente e diuturnamente. Quais são elas? Você precisa ter isso em mente. E depois tentar avaliar se essas atividades elas são adequadas para Morro Azul ou não. Considerando o Morro Azul a nossa área de intervenção nesse semestre. Então, essas atividades elas podem ser constantes, esporádicas ou sazonais, diurnas, noturnas ou diuturnas. Né? Aí. E a gente sabe que quando a gente tem atividades que elas são, por exemplo, sazonais, a gente tem, por exemplo, aqui no caso do plano piloto, um setor inteiro onde as atividades acontecem muito esporadicamente. Né? A gente tem praticamente um lugar que é vazio. No centro do centro, né? Porque o plano piloto é o centro do Distrito Federal, junto com Taguatinga, divide ali o poder de centralidade. E no centro de uma dessas polaridades, nós temos um espaço que é completamente vazio, na maior parte do tempo. Só passa carro para pegar atalho, né? Para sair de um lado e ir para o outro. Funciona como atalho. Né? Sendo que se não tivesse esse espaço aqui, a gente poderia conectar esse com esse. Ou seja, de certa forma,
Esse espaço aqui é um erro nesse lugar. Não tem motivo racional para estar aplicado aqui, nesse lugar efetivamente. Nós temos atividades que são eventuais e que vão acontecer de forma mais cotidiana em espaços que já têm alguma circulação. Então a gente tem ali os espaços de circulação da rodoviária, que é diuturnamente, né? Tem sempre gente circulando ali no entorno da rodoviária, né? Então é uma atividade diuturna, 24 horas por dia. E muitas vezes os eventos que vão acontecendo sazonalmente acontecem vinculados a esse uso lá da rodoviária, que está mais ou menos para cá, né? Voltado lá para o outro lado. Por que eles aproveitam disso? Porque sempre vai ter circulação ali. Ou seja, a gente cria um círculo virtuoso, aonde o uso do solo, que é diuturno, vai trazendo mais usos do solo, eventuais e sazonais. E a gente pode criar situações como essa, por exemplo, não é? Você não se sente inseguro, efetivamente, em um espaço como esse, né? Onde vai ter o uso do solo também noturno. Imagina esse espaço todo vazio e você caminhando aqui sozinho, não é? Numa rua longa, às vezes com alguma reentrança aqui e outra ali que pode esconder alguém, não é? A reentrança ela é convidativa para alcançar a dimensão copresencial, como a gente tinha visto. Só que se a gente não coloca pessoas e usos nesse espaço, ela se torna um esconderijo. E aí a gente vai se sentir inseguro naquele espaço. Ao se sentir inseguro, a gente não vai frequentar aquele espaço, em especial durante a noite. Ao não frequentar aquele espaço, a gente diminui ainda mais a quantidade de pessoas naquele espaço, concordam? E aí isso vai se tornando um círculo vicioso, ou seja, se tornando um problema para aquele espaço que vai se tornar completamente deserto e vai ter muito mais probabilidade de depredação do espaço, o que vai deteriorar ainda mais o espaço. Os moradores daqui vão sair, o que vai se tornar o espaço esvaziado. Enfim, gera uma situação que é o abandono completo daquele espaço. Quando a gente proporciona o uso dos solos mais dinâmicos, que funcionam 24 horas por dia, mais pessoas vão circular por lá, mais pessoas vão querer morar nesses espaços, mais pessoas vão controlar aquele espaço para não ter depredação, mais pessoas vão fazer a manutenção daquele espaço. Ou seja, se torna tudo muito mais positivo e se torna muito mais prolongado, mais pessoas vão... que esse espaço vai ter uma vida útil muito maior, né? E claro, também pensar as atividades diurnas. Então não é só atividades noturnas, né? Então, aqui em Brasília é terrível para isso. Como é tudo muito setorizado, nós temos lugares onde tem só as boates, praticamente só funcionam de dia, de noite, né? E de dia fica um deserto completo, ninguém vai lá. E à noite só se vai de carro. Por quê? Porque é longe, porque é setorizado, é afastado, não tem muita conexão e interconexão, porque não há demanda dessa conexão efetiva, não é? Como há um uso do solo muito restrito, a conexão ela é só do ponto de vista funcional, ou seja, de atendimento às necessidades daquele setor. Não há uma correlação com o modo de vida e as expectativas sociais para aquele espaço. Também temos que analisar do ponto de vista da autonomia das atividades. Isso é, será que essa atividade que está lá, ela é autônoma ou demanda a conexão com outros usos do solo? A autonomia, ela pode ser, então, buscar entender se ela é uma atividade principal ou ela é complementar, né? Quase todo uso do solo precisa de atividades complementares, ou então ele só funciona a partir de atividades principais. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, o restaurante, que já foi exemplo nosso anteriormente. O restaurante, ele vai funcionar sozinho? Não. Se a gente não tiver usos do solo residencial no entorno, muito provavelmente esse restaurante não deve ter lá muita frequência, não é? A gente sabe que inserção dessas atividades comerciais próximas às áreas residenciais gera muito mais demanda, tanto para o residencial quanto para o comercial. Ótimo, então a gente sabe. Vamos analisar agora do ponto de vista da... Então, essa é a análise da relação privada, né, dos usos dos solos privados. Vamos analisar agora da relação dos usos do solo público, né, das áreas públicas. Quando a gente analisa, por exemplo, uma praça, a praça ela funciona sozinha? Não, não vai funcionar sozinha. Ela vai precisar de todo o arruamento do entorno, seja para que as pessoas circulem, se conectem até aquela praça, seja porque há um valor sensorial. Você vai percebendo o espaço até chegar à praça, não é? Fora que a praça ela é um espaço delimitado,
no contexto urbano, né? Ela não é qualquer lugar. Assim, é um lugar aberto, é uma praça. Não, não é isso. Uma praça é um espaço claramente delimitado, circunscrito muitas vezes por edificações. Então a gente tem a demanda da edificação para circunscrever aquela praça. Então nós temos uma série de demandas que cada um uso do solo tem para aquele espaço. Então vamos pensar, por exemplo, um parque. Se for um parque urbano, né? Porque se for um parque ecológico aí é outra história. Mas um parque urbano tem demanda por inserção no contexto urbano. Por quê? Porque se ele não estiver ali inserido e conectado, não vai haver a demanda do uso cotidiano daquele espaço. Para que serve um parque? Para a gente ter uma exceção da densidade construída. Não é? Então a gente vai lá para ver o verde, vai lá para se conectar com a natureza, com o diferente do que o contexto urbano nos traz, a rua nos traz. Né? A rua tem lá, limitado por casas, edifícios, aquela densidade construída e a presença humana muito forte. O parque é para a gente ver que há uma diferença, que não é a mesma coisa. Que ali a gente pode ter um momento diferente daquele que a gente teria no espaço urbano, diversificando a nossa vida. Perfeito. Mas se a gente não tiver essa diferença, ou seja, a área urbana e o parque perde sentido. Porque eu não tenho pessoas que efetivamente vão querer ir para lá para ver essa exceção do contexto urbano, né, dessa densidade construída. Então, toda vez que for pensar algum espaço urbano, tem que pensar a que exatamente ele vai atender. Quais são as atividades que estão no entorno e que precisam existir para que efetivamente a gente tenha um parque ali naquele lugar, ou uma atividade urbana, ou qualquer uso do solo urbano naquele lugar. Então, uma esquina, ela não é uma esquina só porque tem um cruzamento. Ela é uma esquina porque tem um encontro de pessoas. E esse encontro de pessoas é uma função que a gente precisa pensar para aquela esquina, por exemplo. Não é? A gente tem uma série de pensamentos que rompem com essa ideia meramente formal de um lado e uso do solo de outro lado. Né? A gente tem que conectar tudo isso. Bom, para a gente analisar as relações de demanda e abrangência, a gente pode utilizar o mapa sintático lá da dimensão copresencial para entender os lugares onde há maior probabilidade de aglomeração de pessoas, porque vai haver mais encontros não programados, para pensar todas essas categorias, onde a gente precisa avaliar de forma mais detalhada, né? Onde a gente precisa talvez identificar o uso do solo a partir do edifício, não do lote ou do quarteirão ou da rua, onde a gente precisa, às vezes, pontuar espaços funcionais mais específicos, porque a gente tem uma tendência a haver mais aglomeração naquele espaço. Então, não é que o mapa de uso de sintático ele faz parte da dimensão copresencial, da dimensão funcional. Não é isso. Também não quero dizer que não faça. O mapa sintático ele é um instrumento, uma ferramenta, que pode atravessar várias dimensões. Ele está mais vinculado à dimensão copresencial, porque é lá onde a gente analisa a relação da configuração. Aqui a gente traz a experiência dessa dimensão copresencial para entender as relações funcionais daquele espaço. Então, e elas se confundem muitas vezes, não é? Tanto que quando a gente estava analisando a dimensão copresencial, muitos de vocês estavam já tendo uma inclinação a pensar as atividades funcionais daquele espaço. Não é? Mas sem essa introdução que eu fiz agora, a gente não conseguiria entender de forma complexa esses usos do solo. Né? Também temos, a partir desses usos do solo, demandas de infraestrutura. Né? Eu já introduzi lá no início que alguns usos do solo, dependendo do porte deles, vão exigir mais das infraestruturas do entorno e outros menos. Isso se torna óbvio, não é agora que eu disse, se torna óbvio, né? Por quê? Porque quando a gente pensa, por exemplo, uma rua comercial vai ter demandas maiores por calçada, por melhor iluminação pública, por transportes, né, que são infraestruturas e serviços que vão estar ali implantados naquele lugar. Já as ruas que são mais comerciais, onde o uso do solo predomina residencial, principalmente se for o uso do solo residencial unifamiliar, então nós vamos ter muito menos exigência da infraestrutura urbana. Se for o uso do solo multifamiliar, a gente não vai ter tantas demandas por calçadas, mas vai ter mais demandas por esgotamento sanitário e rede de água, porque vai ter mais uso desses serviços pela população porque estão mais aglomerados. Né?
Então pense nessa complementaridade funcional, como eu estava falando, a partir das demandas e disponibilidades de infraestrutura. Em urbanismo a gente pode infraestruturar mais os espaços, né? Então aumentar as ruas, aumentar as calçadas, exatamente para atender essas demandas funcionais, tanto privadas quanto públicas. Acho que foi óbvio quando eu falei lá que o privado vai ter uma demanda para o espaço público. E também demandas especiais, principalmente quando a gente tem atração de tráfego para alguns lugares. Então, por vezes, a gente vai ter demandas relacionadas a nós viários, que vão ter que ser pensados de forma mais detalhada, não é? Inclusive, na semana passada, a gente estava vendo um nó viário que precisava ser melhor pensado, com uma intervenção muito mais abrangente, né? Lembre-se que na dimensão funcional a gente também trata a circulação como uma função, né? Então, está ali no mapa de uso solo de vocês, coloque a rua como uma função, que é a função de circulação. Então, essa função de circulação também tem que ser pensada e ela está intimamente conectada com todas as demais funções do entorno e, muitas vezes, elas geram demandas especiais para esse espaço, que podem ser de caráter coletivo ou individual. Também podem ser relacionados à questão de segurança. E aí segurança vai desde segurança pessoal, aquela contra a criminalidade, mas também segurança de ergonomia, de acessibilidade, para você não cair no espaço urbano. Isso pode ser demandas especiais. Que podem ser dos menores, desde uma rampa, até de grandes, uma passarela inteira para você atravessar de um lado para o outro, por vezes por um relevo acidental. Na categoria avaliativa anterior, o que a gente tinha avaliado era sobre quais as características dos usos do solo reais e como eles podem ser analisados de forma complexa a partir das suas abrangências, das atividades especiais que podem acontecer, enfim, uma série de questões que a gente precisa considerar para avaliar o que é esse espaço funcional efetivamente. A partir de agora, nós vamos analisar sobre a questão da quantidade e qualidade desses. Desculpa, a gente vai analisar sobre a quantidade e qualidade desses espaços funcionais. Sobre a quantidade de espaços, é necessário para uma questão operativa de cada atividade. Então, a gente viu na última uma questão um pouco relacional entre as atividades de demanda, entre a proporção de áreas residenciais e áreas comerciais, por exemplo, ou uma proporção entre áreas residenciais e equipamentos públicos, praças, parques, o que for. A gente precisa analisar aqui, então, se há uma quantidade desejável para cada uma dessas configurações. Sobre isso, sobre essa quantidade, via de regra a gente analisa a partir daquelas taxas que já é velha conhecida nossa, porque a gente estuda desde os anos iniciais de arquitetura, principalmente taxa de ocupação e na proporção de taxa de ocupação de lotes. Porque uma coisa é eu analisar, por exemplo, a quantidade de residências. Outra coisa é eu saber se há uma taxa de ocupação alta. Vamos pegar, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o caso de Morro Azul, que tem uma taxa de ocupação alta, né, porque os lotes são muitas vezes 100% ocupados, e um lago, ou seja, o norte ou o sul, onde a edificação é isolada no lote, onde o terreno tem 1.500 metros quadrados e a casa tem uma proporção muito menor, ou seja, há uma área de vazia muito grande, não é, no entorno desse lote. Isso faz com que a gente tenha uma taxa de ocupação menor naquele assentamento. E claro que com a relação entre taxa de ocupação e essas necessidades funcionais do entorno são diferentes para cada uma das taxas que são também diferentes. Então, para Morro Azul, muito provavelmente a gente vai ter maior demanda de infraestrutura e de outros serviços e usos do entorno, enquanto no lago vai ter uma exigência menor. Contraditoriamente, no caso do Distrito Federal, há maior oferta desses serviços e usos no lago do que em Morro Azul, que é a nossa área de estudo desse semestre. Pois bem, para a gente calcular essa quantidade de espaços funcionais sobre a taxa de ocupação, o que nos interessa é entender a superfície ocupada, então a gente tem aqui uma relação de superfície ocupada e a área do lote. E o cálculo não é complexo. Para a gente achar a taxa de ocupação é só dividir a área de superfície ocupada, todo o assentamento, dividido pela área total dos lotes, multiplicado por 100, e a gente vai ter uma porcentagem aqui relacionado ao quanto por cento do assentamento ele é efetivamente ocupado. A gente pode fazer isso separando por usos solos diferentes, então a gente faz isso para residenciais, depois para comerciais, depois para os outros usos que a gente tiver ali, serviços industriais, institucionais, e
perceber a porcentagem que ocupa cada um desses, não é? Então é interessante, por exemplo, numa legenda, a gente ter lá, uso do solo residencial, ocupa tantos por cento do assentamento como um todo. Residencial, ocupa tantos por cento. E a gente vai avaliar, e aí, de acordo com cada uma das expectativas sociais para cada um dos assentamentos, cada parte do assentamento, se é uma proporção adequada ou se a gente precisa ampliar, nesse caso da disciplina de urbanismo, a proporção de espaços públicos, de praças, parques e, enfim, espaços destinados a uso coletivo. Então, sugiro fazer por tamanho, né, por cada um dos usos. Não é difícil fazer isso, vocês podem fazer pelo QGIS ou qualquer sistema de mapeamento. Então, a gente tem aqui uma relação clara, né, de proporção e de ocupação em uma ocupação que é de baixa taxa de ocupação, embora mais verticalizada aqui na superquadra e lá no lago. Comparando isso com outros lugares, por exemplo, como em Águas Claras, onde a gente tem não só uma ocupação, essa não é Águas Claras, não tenho muita certeza onde é, mas nós temos aqui uma ocupação alta, não é? Mas não nos interessa essa ocupação alta, essa coeficiente de aproveitamento alto. O que nos interessa é a proporção de ocupação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem sim uma ocupação muito maior do terreno, né? Dá para ver que as edificações aqui são bastante, ocupam quase 100% do lote, assim como nessas torres, aqui também ocupam 100% do lote. Nesse caso, elas são iguais, embora, claro, a gente tenha uma verticalidade. Porque a verticalidade ela é analisada em outro contexto, que é na densidade da ocupação. Na densidade da ocupação, a gente busca entender esse coeficiente de aproveitamento, ou em outros nomes, como os Korsdorff dão, índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento é a soma de todos os de áreas dos lotes, de tudo, dividido pela área dos lotes privados. Não é? Então a gente tem aqui o cálculo, o coeficiente de aproveitamento, que é a somatória de tudo, toda a área do terreno, do assentamento, dividido pela área do lote privado. Para os Korsdorff, nós temos aqui então a proporção de densidade ocupada. Então a gente pode saber essa proporção e avaliar essa proporção a partir desse gabarito e dessa superfície que ele tem, né? Porque nessa área privada que está aqui, a área privatizada do lote, a gente vai analisar não só a proporção entre a superfície ocupada no lote, mas também cada um dos pavimentos, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tem essa superfície, vou riscar, essa superfície aqui, né? Ok? Só que ela não é só essa superfície, ela tem mais uma, mais duas vezes aplicada. Então a gente vai pegar essa superfície e multiplicar por 3, né? Porque é um primeiro, um segundo e um terceiro. São 3 vezes esse mesmo tamanho, para a gente efetivamente ter essa proporção. Nós temos todas as informações já na cartografia oficial do GDF. Sobre a qualidade dos espaços funcionais, o que vamos avaliar então é a proporção entre esses valores quantitativos que a gente tinha avaliado anteriormente. O primeiro é a predominância de alturas e larguras dos lotes e dos espaços funcionais como um todo. Então, por exemplo, os lotes, eles são mais ocupados na sua horizontalidade ou verticalidade? No sentido de verticalidade é o gabarito, né? A quantidade de pavimentos que nós temos dentro desse terreno. Estava falando sobre a proporção entre espaços no sentido quantitativo dos espaços funcionais que a gente tinha avaliado na categoria B de quantidade de espaços funcionais. O que nos interessa agora é entender então essa relação entre comprimento, altura e largura dos lotes privados e das áreas públicas. Então a gente pode avaliar, no caso das áreas privadas, essa verticalidade das edificações no sentido de perceber se há uma proporção adequada, não é? De espaçamento entre essas verticalidades, ou seja, os recuos laterais, de espaçamento em relação à rua, uma distância entre eles. Lembrando que a gente viu lá em Urbanismo 1 que uma boa relação entre alturas é uma relação de 1 para 1, ou seja, a altura da edificação é igual à distância entre as edificações no sentido da rua. Nos recuos laterais, isso não tem problema ser até mesmo geminado ou pouco recuo, porque não vai circular pessoas por ali. Mas ó, se a gente tem aqui uma rua, a gente tem aqui uma edificação,
O que é interessante é que a altura dessa edificação, que está aqui, a altura, essa cota aqui, seja igual à altura dessa, quer dizer, não tem que ser igual à edificação, mas tem que ser uma distância mais ou menos próxima. Então, esse valor aqui, muito próximo a esse, para a gente ficar numa proporção de 1:1, né? Não que sejam números absolutos, a gente pode ter uma proporção que fica variando um pouquinho, mas essa é uma proporção que cria um acolhimento sem criar uma sensação de aglomeração excessiva, não é? Então, muito provavelmente deve estar próximo, né? Porque há nas áreas residenciais, em especial, uma proximidade entre o que é o tamanho da edificação, quando é unifamiliar baixo, por exemplo, nós temos uma distância mais estreita da rua exatamente porque a gente tem essa noção já quase que tácita, ou seja, espontânea, de uma ocupação efetivamente. Deu pra perceber que o Monchar voltou a brincar, né? Tadinho. Ele quer brincar com a caixa. Ele quase caiu tentando entrar dentro da caixa. Enfim. Então a gente já tem uma. Os gatos são assim mesmo. Entendi. Se vocês pudessem ver ele. Quando a gente voltar para presencial, é que ele não sai de casa. Ele é muito assustado fora de casa. Mas enfim. Senão levaria ele para a sala. Bom, o que a gente precisa. Já há uma informação. Deixa eu voltar. Quando a gente tem ocupações espontâneas, como Morro Azul, muitas vezes essa relação de altura e de distância entre as edificações é quase tácita, ou seja, já são incorporados pela sociedade. Então, quando a gente foi lá, a gente até se sentiu, de certa forma, acolhido, não é? Porque a distância entre uma edificação e outra em relação na distância pela rua é muito parecido com a altura delas. Já repararam isso? Pois bem. Então, a gente tem algumas proporções que elas não são acolhedoras, como no caso do eixo monumental, porque essa distância que está aqui, não é? Ela é muito maior do que essa distância, esse tamanho, né, que está aqui. Isso faz com que o espaço seja opressivo pela sua grandeza, não é? Óbvio que, no caso específico da esplanada, o que nós sabemos é que essa era a intenção, que o Estado se sobrepunha ao indivíduo. Era uma sensação necessária, pensada pelo arquiteto. Então aqui está correto, porque era a intenção. E ele conseguiu alcançar essa intenção. Mas será que a gente tem que reproduzir essa mesma lógica numa área residencial, que é a área onde a gente está trabalhando? Né? Pensar esses espaços que são muito grandes e, de certa forma, sobre-humanos. Né? Então a gente tem que sempre pensar nisso no sentido de acolher as pessoas. Ao mesmo tempo, por vezes, essas alturas muito altas e uma distância muito baixa entre um e outro pode criar uma sensação oposta, não é? Uma sensação de uma aglomeração excessiva e de uma claustrofobia naquele espaço. Aí, sobre a qualidade dos espaços, nós podemos analisar a figura. A figura é qual é a geometria daquele espaço. Então, ele é quadricular, circular, retangular. Para a gente conseguir avaliar qual que é a sensação que a pessoa vai ter naquele próprio espaço. Então, e aqui no Distrito Federal é o que mais tem, né? A gente tem os vários tipos. Nós temos de losangos, não é? A, 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 aos vários tipos de formas possíveis, não é? Geralmente a gente tem a noção. Quando a gente está ali no espaço vivido, a gente vê tudo muito ortogonalizado, né? Que essa é a característica do espaço urbano, ser ortogonal. Encontros de ruas a 90 graus. Mas quando a gente vai analisar um pouco mais acima, a gente percebe que não é bem assim. A gente consegue notar isso, só que fica implícito, fica ali quase que intelectiva essa percepção. Ou seja, a gente percebe sem ter consciência clara de que é uma estrutura diferente. Mas quando a gente vai, por exemplo, aqui é octogonal, o sudoeste, né? Ou quando a gente vai nesses espaços, a gente consegue perceber que é uma configuração diferente. Só não consegue perceber o que exatamente é. Porque não há essa ortogonalidade efetiva, né? Os ângulos não são exatamente os mesmos ângulos de 90 graus. Pois bem, e aí, fora os outros, né? Tem alguns que são de característica circular, ó. São vários círculos, várias composições. A gente sabe que há alguma coisa diferente,
mas não consegue notar com claridade de forma imediata, não é? Ou então a ortogonalidade de fato. A gente tem aqui a ortogonalidade. Né? E os ângulos são de 90 graus, esse é o mais comum. Se a gente for para uma área mais espontânea, a gente vai ver que esses ângulos ficam variando. Tanto que a gente tem muito efeito em Y, não é? Vocês viram muitos efeitos em Y? Porque os ângulos são muito agudos, ou então as geometrias das quadras e da configuração como um todo, ela não é tão regular. Isso traz um modo de experienciar aquele espaço diferente. Eles podem ser mais complexos ou mais simples. Os simples são mais facilmente percebidos. Os complexos não quer dizer que a gente não perceba, mas sim que eles são muitas vezes percebidos de uma forma inconsciente. Sobre a quantidade de espaços funcionais, ainda a qualidade, melhor dizendo, sobre a permeabilidade. Nós temos fechamentos ou não da superfície do solo. Então, se a gente, por exemplo, tem terra nua ou então grama, nós temos uma capacidade de permeabilidade muito maior, né? Infiltração da água da chuva no solo. Sabemos muito bem, pela dimensão econômico-financeira, que isso não basta para garantir uma drenagem. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é de drenagem. Drenagem a gente já estudou lá na dimensão econômico-financeira e sabe que precisa de estratégias de infiltração mais efetivas do que simplesmente gramados. Então, jardim de chuva, bacias de sedimentação, tudo que a gente já sabe. O importante aqui nessa avaliação do ponto de vista funcional é a proporção entre esse solo aparente e o solo pavimentado, seja por edificações ou pela pavimentação de circulação, né? Calçadas, o leito carroçável, onde passa o carro. Porque uma boa proporção dessas relações permite a gente ter mais diversidade de superfícies e, portanto, mais diversidade da experiência vivida naquele espaço. Então, alguns espaços são muito concretados, não é totalmente pavimentados. Já outros são, às vezes, com uma proporção de verde muito grande. E essa proporção de verde a gente sempre tem que correlacionar com as outras dimensões. Então, às vezes, o verde excessivo pode criar uma pouca eficiência do sistema urbano, porque quanto maior, se a gente tiver uma proporção de verde muito grande, o que nós vamos ter é um afastamento das edificações e o afastamento vai provocar uma exigência de infraestrutura maior. Exigências de infraestrutura maior, porque a gente vai ter agora botar mais água, mais esgoto, as redes têm mais dimensões, né? Vai fazer com que seja muito mais caro, e por ser mais caro, mas com recursos limitados, porque a gente mora num país subdesenvolvido, nossos recursos são limitados. Então a gente não vai ter como cuidar desse gramado efetivamente. Ao não cuidar desse gramado, a gente na verdade vai ter um espaço de permeabilidade, só que pouco cuidado também não tem lá a sua eficiência. Ou seja, a gente tem que equilibrar muito bem para otimizar os recursos que nós temos naquele assentamento. Então não adianta ficar botando verde para tudo quanto é lado, porque eles não vão responder às necessidades efetivas. Né? Você tem que colocar proporcionalmente. Nada que é excessivo na nossa vida, né? Na arquitetura é a mesma coisa. Nada que é excessivo é legal. No caso do plano piloto, o verde ele é excessivo, tanto que a manutenção desse verde é muito caro. Não é? Já outros lugares têm um equilíbrio, tanto nas áreas privadas quanto nas áreas públicas. Sobre a altura. A altura especificamente relacionada à quantidade de pavimentos. Então a gente tem lugares que são predominantemente de um pavimento, ou seja, horizontalizado. Quanto mais pavimentos nós tivermos, necessariamente maior vai ser a altura, né? Porque a gente tem que ter um pé direito dentro desses pavimentos. E aí a gente vai, quanto maior essas alturas, mais tem aquela relação com a característica lá anterior de proporção entre o distanciamento ou não deles. O interessante dessas relações de altura é que a gente tenha alguns lugares que tem alguns pináculos, né, alguns pontos de alturas maiores, para criar uma diferença da silhueta da... Deixa eu mudar de cor aqui, que não está nem aparecendo, vou botar em azul. Da silhueta dessas edificações. Ó. Tudo é muito horizontalizado, vou passar direto nessa torre. Tá vendo? É naquela Piazza de alguma coisa lá na Itália, não lembro agora o nome. Todos são bem horizontalizados, né? E de repente a gente tem uma torre do sino, não é? Que cria essa pontuação do espaço. Essa pontuação do espaço ela é convidativa, porque ela diversifica
a forma da cidade, diversifica as possibilidades funcionais daquele espaço, não é? Porque algumas funções exigem alturas maiores, como, por exemplo, uma torre de um sino, torre de um relógio. Do ponto de vista mais prático, assim, né, porque nem sempre a gente vai precisar de uma torre de um sino de relógio nas nossas cidades. Mas do ponto de vista mais prático, alguns usos solos exigem essa verticalidade, né? Então a gente tem mirantes que são necessários, nós temos torres de celular que são necessários, temos caixa d'água, não sei se vocês sabem como funciona o sistema de abastecimento de água, mas nós temos, por exemplo, as caixas d'água, tem uma série de abastecimento, chega a uma caixa d'água, na maioria das vezes, em algum ponto específico do assentamento, e de lá redistribui para todo o assentamento. E ela precisa estar mais alta do que todas as casas, senão ela não vai conseguir ter pressão de água. Então essas torres de abastecimento de água da comunidade como um todo também precisam ser mais altas. Então algumas funções exigem, não só as tradicionais, né? Convido vocês a estudarem quais são os usos do solo que exigem verticalidade, né? E trazer essa diversidade de alturas é o que torna o espaço mais convidativo de se estar, e no final o que a gente mais quer é que os espaços sejam convidativos, né? Bom, quanto às relações entre espaços funcionais, ou seja, agora a gente vai analisar a proximidade, né, entre os elementos. A gente busca entender aqui que os atributos espaciais geram demandas de operacionalidades diferentes a partir dessas proximidades ou não, dessas relações. Então a primeira é de fato a proximidade funcional, onde a gente analisa se porque a gente analisou lá na qualidade se há uma abrangência, melhor, na característica, se a abrangência está qual é a abrangência. Aqui a gente vai analisar, e não precisa analisar assim tão segregadamente, tá? Vocês podem interpenetrar as categorias avaliativas. Mas o importante é que a gente consiga avaliar daquelas abrangências lá anteriormente apontadas, se elas estão próximas umas às outras dependendo da necessidade de proximidade. Então algumas têm uma proximidade pequena, outra média, outra grande. Vai depender então se essa demanda ou não há. E nem sempre a gente precisa ter uma proximidade muito, muito próxima uma das outras, não é? Para repetir o termo. Porque às vezes algumas atividades são incômodas. Então, por exemplo, se a gente vai pegar uma residencial unifamiliar, que tem uma demanda, de certa forma, por uma quietude do espaço urbano, e coloca próximo a uma via comercial, sem controle da dispersão acústica daquela atividade comercial, claro que a gente vai ter um incômodo. Então a gente tem que aumentar a distância, não diminuir essa distância, não colocar próximo, não é? Já outras atividades devem estar super próximas das outras, tipo serviço e comércio, que são usos diferentes. Eles podem estar combinados para utilizar, porque eles utilizam a mesma infraestrutura, então para combinar a utilização dessa mesma infraestrutura do espaço. Então a gente verifica se está próximo ou não está próximo, tipo atividades residenciais próximas às atividades comerciais. Isso é legal, mas não todas as atividades residenciais próximas a vias comerciais de grande trânsito, né, em especial. Nas áreas espontâneas, que é onde a gente está estudando, isso já acontece quase que naturalmente. Então, em Morro Azul tem alguns lugares pontuados com alguns comércios isolados que estão próximos às áreas residenciais que atendem essas demandas mais cotidianas. Nós também temos vias comerciais de característica mais comercial, como aqui que é a Rocinha, que tem usos do solo mais comerciais com o topo residencial, né? Porque tem essa complementaridade. Muitas vezes até o dono de baixo é o de cima, né? Às vezes não, né? Porque tem essa mediação de conflito nas áreas espontâneas que gera os solos mais variados possíveis, né? Não precisa ser tão formal. Bom, se a gente for analisar numa macro escala, na escala metropolitana, né, que é São Paulo, consegue ver a silhueta de São Paulo, que está aqui. A gente também consegue perceber essas proximidades ou não dessas densidades, dessa aglomeração de atividades e empreendimentos. Por exemplo, esse é um mapa onde tem os empreendimentos da faixa 1, ou seja, daqueles que são com menor poder aquisitivo. A gente percebe que são pontuados principalmente nas áreas mais periféricas, né, esses empreendimentos. Ou seja, empreendimentos habitacionais, tá?
Ou seja, é exatamente aonde há essas demandas, não é? Mais pelo mercado de especulação imobiliária e do mercado imobiliário de forma geral. A gente pode criticar, claro, e falar que eles deveriam estar mais nas regiões centrais. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que eles estão localizados nas regiões periféricas, onde parte da população dessa faixa 1 predomina. Né? Bom, sobre a acessibilidade funcional. A acessibilidade funcional refere-se à relação entre o acesso físico das pessoas aos lugares funcionais. E aí a gente aquela análise mais macro que eu fiz, ela é muito singular, só para a gente ver onde está, onde não está. Mas geralmente a gente analisa numa escala mais micro, né? Que é, bom, a gente está na disciplina de urbanismo. Nesse caso, quando a gente vai pela escala micro, a gente precisa entender então essa a capacidade do arruamento, das áreas de circulação de permitir o acesso aos usos do solo. Então, será que eu estou permitindo o acesso efetivo àquela praça? Por exemplo, será que eu saio de dentro de casa? Sempre faça isso. Tente ter uma empatia com o morador. Tente pegar uma residência qualquer dentro daquele assentamento e fazer um percurso até um percurso simulado, né? Até aquela praça. Será que a gente vai conseguir ter uma boa acessibilidade funcional daquele espaço? Será que eu vou ter rampas? Será que eu vou ter calçadas contínuas? Será que eu vou ter faixa de pedestre elevada, cruzamentos elevados que trazem mais conforto ao pedestre? Ou não? Será que eu vou ter descontinuidade de calçadas? Será que eu não vou ter cruzamentos seguros para eu fazer? Não é? Então a gente consegue avaliar essa acessibilidade funcional a partir dessas relações empáticas. Então convido vocês a pegarem uma casa qualquer que vocês escolhem aleatoriamente e fazer alguns percursos simulados, né? Pode ser pelo Street View, pode ser pelo próprio mapa visto de cima para saber se você está conseguindo transitar de forma confortável. E ao longo desse percurso fazer então toda a adequabilidade daquele arruamento, aquela área de circulação para chegar ao espaço funcional efetivo. Então vai muito além de colocar uma rampa para acessar a praça, não é? A gente tem que pensar todo o percurso daquele usuário. Então a gente sempre está aqui falando sobre circulação no sentido de acessibilidade no espaço urbano, e aí quanto esse espaço urbano pode ser facilitado ou dificultado. E aí, quando a gente dificulta esse acesso efetivo, a gente cria uma série de perturbações nas relações sociais. Primeiro, porque quem tem menor mobilidade daquele espaço vai ter menos acesso ainda, não é? Porque quando você não tem mobilidade reduzida, você ainda consegue levantar a perna e atravessar, mesmo com desconforto. Mas quem tem mobilidade reduzida não tem possibilidade. Se a gente não cria essas condições de acessibilidade ao espaço urbano, toda vez que esse indivíduo for sair, ele vai ter que ter o auxílio de outra pessoa. E esse auxílio vai criando uma certa dependência de parte da população de cuidados contínuos, não é? Olha que coisa perversa, não é? Da construção desse espaço urbano, quando ele tem dificuldade na acessibilidade funcional. Fora que, até mesmo para aqueles que não têm mobilidade reduzida, que é o que predomina, desculpa, que é o que predomina, ele vai, ainda assim, essas séries de dificuldades ao longo do tempo, ao longo do percurso, ao longo dos anos, vai gerando um incômodo a tal ponto que ele vai preferir ter um outro tipo de acessibilidade. Por exemplo, ter um uso do carro para chegar ao lugar efetivo onde ele quer ir, porque ele não consegue circular a pé. Né? Então, até para ir na padaria da esquina, ele vai de carro. Porque é tão difícil circular, a acessibilidade é tão precária que ele não vai querer fazer esse percurso a pé. Mesmo podendo, mesmo tendo a distância e a abrangência que a gente estudou lá no outro tópico, aquela abrangência sendo adequada, né? Mesmo tendo proximidade funcional, mas não tendo acessibilidade, também a gente não vai garantir. Então vai muito além de algumas poucas considerações, né? A análise sintática, mais uma vez, pode nos permitir avaliar isso para saber quais são as vias que precisam ter mais acessibilidade, porque vai ter mais circulação, possibilidade de circulação das pessoas. Né? Bom, então a gente pode
sim ter uma estrutura territorial perversa. Muitas vezes, nas áreas periféricas, nós temos acessibilidade funcional muito precária, com calçadas que são praticamente inexistentes na sua dimensão ou porte, ou então que são de baixíssima manutenção, o que acaba levando os usuários a percorrer o leito calçável, ou seja, a via do carro, trazendo insegurança para esses pedestres, trazendo o pior de tudo, a segurança sim, claro que ter uma colisão é sempre a pior situação. Mas passar dessa situação, porque não é tão frequente assim, o carro, bom, ele vai desacelerar, ainda assim resta a insegurança, a sensação de insegurança que o pedestre vai ter ao circular naquele espaço. Por quê? Porque quando ele está na calçada, ele se sente mais seguro, é um espaço segregado só para ele. Quando ele está no leito carroçável, entende-se que ele está invadindo o espaço do carro. E o carro entende que eles estão invadindo o seu espaço. Então nem todos vão desacelerar, nem todos vão efetivamente tornar esse convívio seguro. E ao fazer isso, o pedestre, quer dizer, ao ter essa coisa meio que admitida, não é? O pedestre ele vai se sentir inseguro e ele vai ficar alerta o tempo todo. Imagina você percorrendo o espaço urbano e sempre alerta, sempre preocupado em colidir com o carro, não é? Isso vai gerando um estresse a ponto de você não querer mais sair nesse espaço público, né, ao longo dos anos. Estou dizendo assim, hoje eu fiz isso, amanhã já não quero mais andar. Não é assim, né? Para vocês terem uma ideia de uma verdade, como isso é verdade, quando a gente, quem dirige, por exemplo, eu acho muito engraçado, né? Eu sempre sou daqueles que deixam o pedestre passar, né? Paro toda hora. E aí, o mais engraçado é que quando eu paro, o pedestre também para. Porque é algo tão inédito, né? Você parar para o pedestre atravessar, que ele fica receoso, assim, o que está acontecendo, né? Como assim? Está parando para eu atravessar? Geralmente é o pedestre que para para o rei carro passar, não é? Não é o pedestre, não é o carro que para, o pedestre, que é aquele que tem menos acessibilidade, ter maior eficiência na sua circulação. Né? A gente acabou invertendo os valores de circulação desde da predominância ou da preferência pelo modal rodoviário nas nossas cidades. Então, isso vai gerando essa perturbação e em espaços segregados como esse, na periferia, vai se tornando algo muito mais impactante. E lembre-se que a gente está falando de uma área periférica. Nós estamos aqui, não é? Atuando num assentamentozinho aqui, em um ponto específico, mas que tem essa estrutura perversa de ocupação. Bom, e se a gente for pelo sentido do Ministério, do antigo Ministério das Cidades, que definia sobre mobilidade, olha o que eles falam especificamente sobre acessibilidade funcional. Um atributo das cidades e refere-se à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura, viária, calçada, etc., que possibilita esse ir e vir cotidiano. É resultado das interações entre o deslocamento de pessoas e de bens com a cidade. Então, o que a gente deve sempre avaliar, já tá querendo brincar. Hoje é o dia de brincalhão. Agora subiu no colo. Bom, o que o Ministério da Cidade está nos dizendo é que há necessidade de a gente entender essa relação entre o carro, entre os modais de transporte diversos, do transporte público, por exemplo, da relação do pedestre, porque só a partir desse relacionamento, desse entendimento, a gente consegue entender de forma complexa esse trânsito, né, efetivamente. Porque também não adianta a gente criar condições de circulação ótimas para o pedestre, mas os bens e serviços não circularem, porque aí não vai ter o atendimento ao comércio e o serviço, né, as atividades funcionais privadas. E ao não ter isso, não vai ter circulação de pedestre, porque não tem como. Por que eu vou circular se eu não vou para lugar nenhum, né? Se não tem como abastecer o restaurante, por exemplo, com essa mobilidade de transporte logístico, de bens e serviços, o restaurante não vai se localizar ali. Ao não se localizar ali, o pedestre não vai circular ali porque não tem onde ir. Então, há todo esse entendimento de uma diversidade de circulações que precisa ser entendido, claro, mas uma pirâmide invertida da mobilidade, o pedestre vai ter a prioridade. Então, a gente tem uma disponibilidade de meios de transporte que podem ser pensados e uma infraestrutura que estão atreladas a esses modais de transporte. Não é? O importante é a gente dar
essa combinação, olha que interessante, né? Aqui a gente tem uma via compartilhada, né, que vocês já viram lá na dimensão, na econômico-financeira, e debatemos um pouco mais na dimensão copresencial, mas é uma via compartilhada onde há mediação de conflitos e todos circulam juntos nesse espaço, né? Você tem um carro, você tem o transporte público, você tem um pedestre circulando, você tem atividades, ó, de comerciais e de restaurantes, mas tem uma série de usos do solo que podem ser combinadas. O papel do arquiteto aqui é pensar os conflitos que podem ser gerados, isso é um nó, não é? Dá para perceber claramente um nó de circulação, ó. Enquanto uns estão circulando nessa direção, outros estão circulando nessa direção. Outros estão convivendo aqui, outros vão conviver aqui, outros vão conviver aqui e outros vão circular aqui. Olha como essa estrutura como um todo gera um nó, não é? E é esse nó que a gente precisa mediar. A gente não vai aqui dizer onde as pessoas vão circular. Nós vamos mediar para que todos possam conviver no mesmo espaço. Para que isso aconteça, por exemplo, o carro tem que andar mais devagar. Se o carro andar 80 km por hora aqui, se houver conflito nesse cruzamento aqui, ó, nesse ponto especificamente, nós vamos ter um problema grave, né? Como a gente viu lá na disciplina de planejamento. Então a gente tem várias estratégias desses nós, dessa possibilidade de infraestruturar os espaços de circulação e de como esses espaços de circulação também podem ser espaços de convívio, né, com mesinhas, com complementaridades funcionais diversas. Então aqui tem aqueles estudos de placemaking que tentam entender esses nós e como que a gente pode, de fato, criar estratégias interessantes de circulação e de convívio nesses espaços. Nós também, aí tem a pirâmide invertida, né, onde a gente coloca o pedestre em primeiro lugar, não o carro. E, claro, no desenho urbano universal, a gente tem que sempre utilizar o pedestre como circulação. Tem outras fontes também de informações, eu já passei em nas outras dimensões. O NACTO, para mim, é um dos que mais tem trazido estratégias interessantes para a gente pensar a implantação desses desenhos urbanos universais no desenho da cidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala sim de 90 a 50, mas vai muito além desses 90 a 50 para entender essa relação entre todos os usuários. E entendendo essa mobilidade, então, como essa acessibilidade que permite conforto de deslocar de um ponto até o outro ponto sem ter que quase que virar um atleta, né? Pulando barreiras, pulando obstáculos para conseguir atravessar uma rua, por exemplo, porque o desnível da calçada é muito grande, porque há balizadores que mais impedem a circulação do pedestre do que a circulação dos carros. Mas também pensar nesse trânsito efetivo de um deslocamento que vem lá de longe e vai transitando, e circulando, e vai cruzando, e vai até a gente chegar em diversos pontos da nossa cidade. Sempre faça essa relação empática com o pedestre. Tente identificar qual que é o trânsito, onde vai circular e se é eficiente essa circulação dele. Sobre o desenho universal, especificamente, eu apresento o desenho universal, o conceito dele, para que vocês façam pesquisas ampliadas depois. Digite lá no Google desenho universal, desenho urbano universal e várias variações dessa palavra-chave, que vocês vão achar muita informação. Então, para quem tem dificuldade em repertório, porque não se dedicou muito a coletar repertórios nos semestres anteriores, digite isso no Google que você vai achar muita coisa, muito desenho urbano legal para você usar como repertório. O conceito de desenho universal, então, propõe uma arquitetura e um design mais concentrado no ser humano e na sua diversidade. Estabelece critérios para que as edificações e ambientes internos, urbanos e produtos atendam a um número maior de usuários, independente de suas características físicas, habilidades e faixas etárias, favorecendo a biodiversidade humana e proporcionando uma melhor ergonomia para todos. Então, desenho universal é pensar desde o cadeirante, mas pensar a todos. Não é? O cadeirante é aquele que a gente pensa do ponto de vista da mobilidade mais reduzida, não é? Mas é pensar em todos que têm alguma restrição nos sentidos. Então, pessoas que têm deficiência visual, que têm deficiência auditiva, mas também pensar em aqueles que não têm nenhum tipo de mobilidade reduzida ou deficiência, que vai ter
que vai ter também uma necessidade, não é? Que muitas vezes não é considerada no desenho das cidades. A gente sempre pensa esse desenho universal no sentido equitativo. No sentido equitativo, então, ele deve propiciar o mesmo significado de uso para todos, eliminando uma possível segregação e estigmatização, promovendo o uso com privacidade, segurança e conforto, sem deixar de ser um ambiente atraente para os usuários. Não é? Então, é pensar que o espaço urbano ele não deve ser igual, não é isso. Ele deve ser equitativo. Qual é a diferença de ser igual e equitativo? É que vai depender da proporção e das necessidades daquele usuário e da hierarquia onde ele está. Não é? Então, por exemplo, o pedestre, ele, numa circulação de uma via tradicional, ele costuma estar hierarquicamente abaixo. Né? Se a gente eleva a sua hierarquia, ou seja, coloca ele como centro, como principal usuário daquele espaço, a gente vai ter que pensar, disponibilizar mais espaço para ele do que efetivamente ele ocupa como ser espacial. Não é? Por exemplo, o carro tem uma proporção muito maior do que uma pessoa, não é? Só que o carro, ele não tem tantas demandas quanto o pedestre exige, né? O carro, o acelerador resolve tudo. O pedestre não. O pedestre ele tem que ter uma série de necessidades corporais para usar esse espaço. A gente precisa atendê-lo equitativamente, ou seja, a gente precisa atender essas necessidades para que ele tenha eficiência efetiva. Se a gente disponibiliza de forma igual, ou seja, proporcional, a mesma quantidade, se tem 10 carros e 10 pessoas, a gente bota, então, 10 carros vão ocupar o quê daquele espaço? 70% do espaço, né? E as 10 pessoas vão ocupar 30%. A gente bota só 30% efetivo para os pedestres, a gente não está sendo equitativo, a gente está sendo igualitário. E igualitário aqui não é a nossa ideia. A ideia é que a gente seja equitativo, que se mobilize dependendo das necessidades de cada um dos usuários. Sempre dando prioridade, claro, ao pedestre. Então, para ser equitativo nesse desenho universal, a gente tem os pressupostos. Equiparação das possibilidades de uso, flexibilidade de uso, uso simples e intuitivo, captação da informação, tolerância ao erro, minimização do esforço físico, dimensionamento de espaços para acesso, uso e interação de todos os usuários. No momento em que a gente consegue aplicar tudo isso, então a gente conseguiria atender, do ponto de vista equitativo, o uso naquele espaço. Como assim? Como possibilitar equiparação de possibilidades de uso, por exemplo? É garantir tudo isso que eu disse antes da relação do pedestre e do carro. Garantir que o pedestre tem, de fato, a possibilidade de uso daquele espaço. Como? Flexibilizando o uso daquele lugar. Então não vai ser só o espaço de circulação, vai ser também um espaço de permanência. Que seja simples, não seja robusto. Sim, simples é não ter muitos entroncamento em desnível, não é? Então, colocar passando por baixo, carro passando por cima, viaduto, não sei o que, passarela, aí bota uma passarela pedestre que sai de uma calçada para só acessar outra calçada, não é? Que é um dos mais absurdos que nós temos no contexto urbano. Isso não é simples, não é? Simples é você botar uma faixa de pedestre. Eu não estou dizendo que tem que ser simplista, não é isso. O simples é que a gente consiga apreender de forma fácil aquele espaço, não é? Para que a gente faça isso, a gente tem que pensar muito. Ter um pensamento complexo. O pensamento é complexo, mas o resultado dele para apreciação, que é isso daqui, ó, captação da informação, a captação da informação tem que ser imediata. Porque essa circulação a gente não pode ser algo que a gente tem que parar, né? Quando chega num lugar, às vezes a gente tem que parar e olhar como que eu atravesso a rua. Né? Eu tenho que subir ali naquele edifício, entrar naquela passarela, atravessar para o outro. Não é essa a ideia. A ideia é a gente pensar bastante para quando o usuário chegar, ele olhou e já sabe por onde ele tem que passar. E claro, todos os demais, minimização de esforço, tudo isso. Isso vai ser critério de avaliação do desempenho dessa função nos estudos específicos de cada uma das propostas que vocês vão fazer, né? Será que tem essa minimização dos esforços? Ou você botar uma passarela passando por cima, onde o pedestre vai ter que, só para atravessar de uma calçada a outra, subir um andar e descer um andar? Faz o menor sentido. Né? Rotas acessíveis, então, a possibilidade de trajetos contínuos. E aí, por isso que eu sempre peço que vocês façam essa relação empática com os pedestres. Faça esse percurso que sai de uma casa qualquer até um espaço
de atração, a praça, algum lugar, para a gente ver se essa rota ela é contínua. Se permite o usuário fazer esses trajetos de uma forma que não haja interrupção, né? Às vezes uma rodovia passando no meio. Para acessar a praça tem que passar pela rodovia. Poxa, isso é uma interrupção grave nesse percurso, né? Em que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. Bom, aí sobre desenho universal, a gente tem os vários esqueminhas que já são conhecidos por vocês, lá de Urbanismo 2, quando vocês desenharam o parcelamento. Então, as distâncias mínimas de calçada, dependendo. Só que aqui a gente não vai construir um assentamento novo. Então, não me indique calçadas, por exemplo, vou ter que fazer uma calçada de 1,50 m mais a faixa de de ciclista, né, mais 3 metros, porque não vai caber, a gente não vai demolir nada, lembre-se disso, isso é a primeira regra. Então a gente tem que avaliar a configuração da calçada hoje. A gente consegue ampliar ela hoje? Como a gente vai conseguir ampliar? E aí a gente vai ter que ficar estudando, eu tenho que saber a medida daquele lugar lá, exato. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com um modelo real, não é com uma ideia, uma especulação. Eu preciso que vocês façam um levantamento de um lugar específico e mensure o tamanho daquela calçada, de todos os espaços. Vocês podem usar o AutoCAD, por exemplo, no SketchUp, para ter medidas precisas daquele espaço. Agora não está na hora de a gente especular o que pode ser. Quero saber o projeto, efetivamente. Então aqui tem vários desenhozinhos, muito mais para vocês tomarem como referência, não é, do que como obrigação. Né? Então, é para a gente tentar alcançar isso daqui, o máximo possível, não é? Mas eu vou cobrar que vocês tentem fazer esse alcançar, não é? Então não é assim, só porque é uma referência que eu não preciso adotar. Não. Ter espaço de reentrância, então permitir que tenha de fato essa reentrância com 1,20 m. Como que a gente consegue fazer essa reentrância com 1,20 m? Como a gente garante um espaço para o cadeirante mais um banco, não é? Por exemplo. E para a gente fechar, a complementaridade funcional sempre no sentido de que há essas necessidades de um complementar o outro. Então, será que essa complementaridade funcional ela é fraca? Será que ela é média ou ela é grande? Será que há uma proporção adequada de usos dos solos residenciais e comerciais, por exemplo? Não é? Ou a gente sabe que em centros tradicionais, pela consolidação do tempo, né, centros tradicionais têm lá 100 anos, 200 anos, 300 anos, que estão se consolidando. E que ao longo desse tempo, essas complementaridades funcionais foram se consolidando efetivamente para a gente ter residências nas áreas mais superiores e o comércio e serviço no solo, que permite uma acessibilidade mais clara entre esse usuário para cá. Por exemplo, você consegue imaginar um comércio aqui em cima, um comércio, sei lá, uma loja de roupa, vamos pegar o mais simples, se dinamizando tanto quanto uma loja de roupa não solo? Claro que não, né? Porque a gente tem aqui a circulação dos pedestres e esse contato direto entre a relação do consumidor com o comércio. Então, pensar esses espaços do ponto de vista da sua proximidade funcional é pensar, e de complementaridade, é pensar a capacidade desses espaços de efetivamente um contribuir com o outro, né? Porque quando você coloca aqui essa loja de roupa, você também está possibilitando que mais pessoas circulem aqui, porque mais pessoas vão estar interessadas nesse comércio. E tem pessoas que vão para cá exatamente para ter acesso ao comércio. Isso vai trazendo aquele círculo virtuoso que eu falei lá no início, de mais pessoas no espaço urbano. E isso já acontece de forma quase que espontânea nas áreas de ocupação espontânea, não é? Então, por exemplo, a gente tem aquelas barraquinhas que vão acontecendo naquelas ruas pequenas, não é? A pessoa que dentro de casa abre a janela e começa a vender ali alguns produtos de mercearia, e que isso convida mais pessoas a circular naquele espaço. São ocupações informais do lote privado, ou então daquelas barraquinhas que acontecem nas esquinas, em alguma rua, mas que vai trazendo mais pessoas para essa circulação. Então, em vez de a gente ver isso com hostilidade, não é? O arquiteto vê como hostilidade, como um lugar informal que não deve acontecer, porque a gente tem que formalizar todo o espaço. Pelo contrário,
A gente deve muitas vezes estimular esses tipos de uso, porque eles vão trazer uma vivência para aquele espaço que somente as atividades formais, estou dizendo que a formal não deveria acontecer não, estou dizendo que deve acontecer também, que somente as atividades formais talvez não tenham capacidade de promover. Bom, então era isso, eu só queria passar como mensagem final a necessidade, então, de trazer esse conforto ergonômico em todo esse sentido que eu disse antes, de um desenho universal e equitativo, para uma operacionalidade e uma relação entre os espaços a ponto de garantir uma, uma efetiva contribuição do espaço urbano para o modo de vida daquele assentamento.